Não quero discutir reeleição e eleição em 2026, porque eu tenho apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Eu quero cumprir aquilo que eu prometi ao povo brasileiro. Quando chegar o momento de discutir, tem muita gente boa para ser candidato, eu não preciso ser candidato. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se for necessário ser candidato, para evitar que os trogloditas que governarem esse país voltem a governar, pode ficar certo que os meus 80 anos virará em 40 e eu poderei ser candidato. Mas não é a primeira hipótese. Nós vamos ter que pensar muito. Eu sei que eu vou estar com 80 anos, eu tenho que medir qual é meu estado de saúde, qual é a minha resistência física, porque eu quero ter responsabilidade com o Brasil. Mas não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um negacionista, como nós já tivemos. Não. E aí? Tá, mas falando sobre a fala do Lula, nas entrelinhas, o que foi que ele disse? Olha, eu só disputo se o Bolsonaro disputar. Se o Bolsonaro não disputar, a gente vê outro candidato. E aí? É um jogo, um gameplay ali, entendeu? O que você acha? O que ele chama de volta do fascismo é ter quem de candidato do outro lado? É o Bolsonaro? Ah, ele deu a entender que era o Bolsonaro. Se for o Bolsonaro, assim, o Bolsonaro tá inelegível. Eu não vejo motivo nenhum pro STF, ou pro TSE no caso, né? Mas quem manda ali é o STF, retirar a inelegibilidade do Bolsonaro. Eu não vejo motivo pra eles fazerem isso. Entendeu? Veja assim, a discussão é se vão ou não prender o Bolsonaro. Cada vez mais essa história esfriou. Tinha uma história que, ia vir o pedido de prisão. O negócio disse que, assim, ia maturar os relatórios agora em julho. Sim. E aí, a partir de agosto, que o bicho pegava. A gente vai falar disso. Tá? Até porque, né, vamos ver o que mais eles levantaram de informações, vamos ver como é que vem a denúncia e tal. Eu acho que essa história esfriou. Eu acho que o que aconteceu, o negócio do Musk, uma pressão internacional, eu acho que o Alexandre de Moraes tá medindo. Eu acho que ao mesmo tempo o poder que ele concentrou na mão dele foi tão grande que os próprios pares dele no STF estão meio que... Xandão, menos, tá? E eu acho que as coisas tendem a se acomodar, não numa recuperação dos direitos políticos do Bolsonaro, mas sim na manutenção da liberdade dele. Entendeu? Que é vamos dizer, a coisa flui de uma maneira mais natural. Você já se adiantou e ia colocar a notícia em seguida pra gente comentar, porque o caso... né, que pode prender o Bolsonaro, tá quase encerrado. Deve estar terminando as investigações. Deixa eu ver, ó. Né? Céu, na semana passada a PF encontrou indícios de uma nova joia que pode ter sido negociada por Bolsonaro e seus assessores no exterior. A descoberta ocorreu durante uma apuração nos Estados Unidos que contou com a participação do FBI. O diretor-geral da PF, o delegado Andrei Rodrigues, não detalhou que joia era essa ou valores envolvidos, mas afirmou que a descoberta colaborava para o avanço das investigações. Blá, 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 desce. Tá, é aquele resumo que eu li. Basicamente achou uma nova joia aí envolvida na história. Mas o fato é que a investigação realmente está caminhando pro final. Eu concordo quando você disse que não tem mais clima. Não é que não tenha mais clima, é que o clima ficou morno. Ficou. Só que assim, o STF não vai prender, vai decidir não prender o Bolsonaro e não vai ganhar nada em troca? Como é que é? Porque veja, hoje o STF, se o STF quiser prender o Bolsonaro hoje, ele pode assim fazer. Ok, se o STF decida não fazer isso, ele faria sem nenhum contraponto, sem nenhum aceno de volta? E aí? Cara, eu acho o seguinte, vamos lá. Eles não vão prender o Bolsonaro porque eles são bonzinhos agora. Não é bonzinho, cara. Tudo sobre balanço de poder ali. E sobre clima. A ideia de prisão do Bolsonaro estava muito alicerçada no fim do dia na ideia de golpe. Aparentemente eles não vão conseguir o batom na cueca necessário pra prendê-lo por causa da tese do golpe. Aí ficam falando de joia. O lance de joia é o seguinte, por mais que, cara, é descarado o lance da joia, não cola na população. Ninguém dá bola pro negócio da joia. Até porque a pessoa vê o negócio da joia. Entendi, é o negócio da joia e o Lula tá solto e é presidente. A galera vê isso, as pessoas... Por mais que as pessoas... enfim, olha, o errado é errado tal, as pessoas vão fazer tudo em relação ao outro. Então tá, beleza, entendi, o Bolsonaro roubou a joia. O cara apresenta as provas, mas o Lula tá solto e virou presidente. Por que é um peso de duas medidas? Qual o critério objetivo? Eles não vão conseguir comprovar um critério objetivo em nada. Por quê? Porque fica demonstrado que naturalmente há um viés, e o viés que beneficia um e desfavorece o outro. E há também,
tá? Uma espécie de clima de República das Bananas em que a justiça não é justa. E aí você acaba criando, vamos dizer, um clima muito ruim pra tudo, tá? O Brasil, interna e externamente, passa a ser visto como um país eco. E eles começaram a sentir isso com esses avanços sobre a questão da liberdade de expressão. Querendo ou não que houve com o Elon Musk, foi uma porrada muito grande no Alexandre de Moraes. Outra coisa, o 8 de janeiro foi esquecido enquanto problema. Tipo, olha só o golpe do 8 de janeiro. Aquilo não colou. Esse ano a gente teve, vamos dizer, um troço muito piegas, que foram aquelas comemorações do 8 de janeiro. Eles tirando as grades. Tirando as grades. É um negócio piegas. Então, só pra classe política, essa fingição cola. E a gente sabe que mesmo pra eles é fingição. Não é que pra eles, não. O 8 de janeiro. Eles não acreditam, eles no coração deles não acreditam nisso. Então ninguém acredita nessa cerimônia. A democracia. Ninguém liga pra democracia. O Arthur Lira, vocês acham que o Arthur Lira, que vive de emenda, né, do orçamento secreto, o Arthur Lira, a democracia, viva a democracia. A tal democracia é só um meio pelo qual essas pessoas se servem do Brasil. Então ninguém tem essa visão romântica de democracia pra merda nenhuma. Então o 8 de janeiro não colou. O que sobrou de rescaldo do 8 de janeiro? Problemas pro Alexandre de Moraes. Porque é o seguinte, ele tem que ficar julgando todos os meses pessoas de tornozeleira, tanto malucas quanto não malucas. Gente que foi vítima ali. Teve cara que era motorista de Uber e foi preso. Ele já tava levando a pessoa para um evento e foi preso. Teve uns casos ali bizarros. Então, quem é que tá sofrendo um mini desgaste todo dia? Eles. Ele. Então, o Bolsonaro não tá com mais desgaste nenhum do 8 de janeiro. A gente precisa lembrar, o eleitor do Bolsonaro queria que ele desse um golpe. Essa é a real. Queria. Então, não tem desgaste pra ele. O eleitor de esquerda, o golpe, aquilo não mobiliza eles tanto. E aí entra um terceiro elemento, que é o governo Lula não tá indo bem. Pô, o governo Lula não tá indo bem? Se o governo estivesse bombando, e aí estivessem passando o Brasil a limpo, e os brasileiros, democracia! Ninguém liga! Ninguém liga. E aí o poder acumulado do Alexandre de Moraes, que se tornou, vamos dizer, o objeto de denúncia por parte da imprensa. Tá? A imprensa tá denunciando. OAB tá denunciando. Os pares lá no STF, tipo, tira o pé. Fazem com que o balanço de poder se altere, e com o balanço de poder alterado, a ideia de uma prisão do Bolsonaro, tão óbvia que eles estavam colocando, começa a esfriar. Vai dando uma esfriadinha. E aí, cara, é jogo que segue, né? Os caras na Globo News também estão meio que... Ok, que é o Meval, né? Mas assim, existe um consenso de que a coisa não está tão boa assim para o Lula. De que a coisa tá azedando, o governo não tá rolando, né? Os resultados não estão aparecendo, as coisas estão muito caras no mercado, o dólar tá muito caro, né? E, enfim, vamos ver aqui. Bota o fone. Eu acho que se o Lula não der uma guinada no governo dele para o centro, ele ganhou por uma diferença muito pequena. Sim. E essa diferença pequena já não existe mais. Eu acho que o Bolsonaro perdeu o apoio de muita gente porque fez um governo desastroso e radical, e o Lula pode perder muita gente, deve estar perdendo já, porque está fazendo um governo sectário, voltado apenas para os interesses do PT, e o próprio Haddad, que é do PT mesmo, sofre ataques internos. Corta exatamente aí. por isso. Não pode ficar aparecendo a imagem da Globo News. A não ideia pode. do Haddad de Desmonetiza. economia não é uma ideia radical, uma ideia populista, uma ideia... ao contrário, é muito mais próxima, com diferença, evidentemente, é muito mais próxima do que da política Ele tá bêbado. ortodoxa. Parece, né? Ele tá bêbado? Só volta a imagem e deixa eu dar uma pausa. Tá parecendo, mas o cara parece que tá bêbado. É o Merval? É. Que fala truncada. Vou resumir o que ele tá falando. Né? Ele tá cansado. Tá cansado. Ele deve estar tendo que falar coisas desgastantes se falar na Globo News. Puta, eu tenho que falar isso mesmo. Vamos lá, vou falar a verdade aqui. A Sadia. Ai, que saco. Não, mas o Otávio Guedes falou a mesma coisa. Que tá difícil. Eu vou botar aqui. Ele falou a mesma coisa. Tá difícil.
não tá bom pro governo. Não era só ele falar assim, ó, vou resumir a frase dele pra não precisar ser tão claudicante. Olha, o governo Lula, ele precisa dar uma guinada ao centro, porque ele tá perdendo popularidade, tal qual o governo Bolsonaro perdeu popularidade por ter sido radical. Tô usando o raciocínio dele aqui, tá? E se ele não fizer isso, ele vai ficar sofrendo com a opinião pública, porque enquanto ele ouvir a opinião do PT e governar apenas para os seus, sendo sectário, não vai dar bom. Ó, E é isso. aqui, ó. É um resumo aqui, né? Quem não se mover para o centro perde. Lula ganhou porque se moveu para o centro. É um desafio interno de Lula, efetivamente mostrar que ele se prometeu na campanha, que não era um governo do PT, mas uma coalizão de centro. Gente, vamos lá. Deixa eu comentar uma coisa que vocês estão assistindo. Isso é mentira. Esse papo de que o Lula ganhou porque o Alckmin era vice, que ele não acenou pra porcaria de centro nenhum. O Lula não acenou pra nada. Esses caras vivem numa bolha, que é a bolha da Globo, que eles acham que o Lula acenou para o centro porque ele conversou com o Banco Itaú. Aí o Zezinho na esquina, o Lula acenou pro centro. Não, o Lula ganhou com base na rejeição do Bolsonaro e numa base eleitoral prévia que ele sempre teve e que tava lá aguardando ele, uma base que dava no mínimo pra ele começar o jogo 40%. O resto, eleitores em disputa que ele toma do Bolsonaro e que a campanha dele trabalhou melhor e ele buscou os votos. Ponto. Ficar falando de acena ao centro. Que acena ao centro? Toda vez que você acena ao centro, você perde. Vamos falar a verdade, essa ideia do acenado ao centro, ou o sonho que esses caras têm do candidato de centro. O sonho, vai pintar um candidato de centro. Aí sabe o que no fundo eles querem dizer? Que o Lula foi um candidato de centro. E que só o Bolsonaro é extremista. Que o Lula não é... o Lula não é extremista. O cara tocou a campanha dele inteira com o Janones. A comunicação dele inteira contava com o Janones, falando todo tipo de atrocidade, todo tipo de absurdo. E foi que foi. Ai não, candidato de centro. Né? Sim, ele teve uma reunião... petit comitê com a Luísa Trajano e com o pessoal do Banco Itaú. E aí o povo brasileiro, ele é de centro. Que conversa mole. O Lula ganhou porque ele foi de esquerda. E ele foi oposição ao Lula, ao Bolsonaro. Houve candidato de centro? Quem houve? Teve Tebet. Ciro, que não foi. Tebet foi a candidata de centro. Fez quanto? Cara, acho que 4%. 4%. Na eleição anterior, o candidato de centro era o Alckmin. Ele fez... 3. Foi isso? Acho que foi... Menos, né? sei lá, 4, 5, 6, 7, foi uma merda, não fez 10%. Então, essa lógica, não, o candidato de centro, esqueçam essa conversa. O Lula não ganhou por causa disso. Outra coisa, sempre tivemos candidatos de centro concorrendo contra o PT. Eram os candidatos do PSDB. O PSDB era um partido de centro. O que acontecia invariavelmente com os candidatos do PSDB que acenavam pro centro? Eles perdiam. Eles perdiam. Então... parem com esse papo de centro, o Lula não ganhou por causa disso, tá? E eu vou falar ainda mais, tá? O Lula o governo do Lula é ruim por inúmeras razões. E em termos econômicos, por mais que não seja exatamente um governo ortodoxo, ele também não é totalmente heterodoxo. O governo do Lula, na verdade, é um governo esquizofrênico e a esquerda brasileira, seja centro-esquerda ou a esquerda, né, mais avançadinha, ela não tem respostas, assim como seus pares na América Latina e no mundo desenvolvido também, para o mundo que está aí. Eles não têm resposta. A esquerda passa por uma crise de identidade ferrada. O que restou para a esquerda no primeiro mundo é o quê? Cultura woke, é travecão. O que restou para a esquerda é tipo, mano, tem como colocar um sujeito com um pinto dentro de um banheiro feminino? Virou essa discussão. Ou vamos idolatrar mulheres negras? Viva a mulher negra! Oh, mulher negra, eu te amo! Oh, você... É isso. A esquerda do primeiro mundo é uma bobeira, um kumbaya, uma galera fazendo uma roda. Materialmente, que soluções a esquerda tem? Nada! O Biden ainda ficou imitando umas coisas do Trump. Tem nada. A esquerda tem nada. Na América Latina, o que o governo do Fernandes fez de novo? Nada. Entrou o Boric no Chile. Vamos mudar tudo. Fez uma construção. Nada. Tomou um esporro do mercado, deu um cavalo de pau, fez um governo centro-esquerda quietinho. Quietinho. Não conseguiu tocar a Constituinte. Então, a esquerda não tem nada pra oferecer. Nada. A real é o seguinte, quase ninguém tem muita coisa hoje pra oferecer pros problemas dentro das democracias. As democracias estão muito, né? Vamos dizer, o grau de atuação, a capacidade de liberdade que os governantes têm hoje é muito pequeno. A verdade é que eu vou falar uma coisa que é complicada. Os mercados e a globalização, o fluxo de capitais, tornaram todo mundo muito dependente. Então todo mundo tem que ter uma política econômica mais ou menos similar. Ninguém escapa muito de um campo de atuação dentro da democracia, porque aí baixa a popularidade, o cara é obrigado a reagir, as composições, vamos dizer, de poder nos estados acabam ficando abaladas por conta disso. Não é fácil. Não é um jogo fácil, tá?